O Evangelho de Mateus por Emanuel, Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Conceito do bem. Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado, nas vantagens materiais, no entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social, contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama, no entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem, diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Reformador, janeiro 1963, p4. Teus encargos. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje, no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta de nosso próprio merecimento. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em tope de realização a que, por enquanto, te podes consagrar. Seja em casa ou na oficina, no grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer, na elevação da própria vida. Sede perfeitos como é perfeito nosso Pai Celestial, exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas, no entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez a todos espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor, conservando embora, em todo o tempo e em qualquer parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distantes da angelitude, entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Reformador, Mar 1970, p. 50. Ante o apelo do Cristo. Sede perfeitos. Conclamou o Divino Mestre, entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Podemos e devemos esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. Entretanto, é necessário distinguir bondade da displicência com que muita vez nos rendemos à falsa virtude, de vez que, em toda parte, existem criaturas boas, emaranhadas na negação da verdadeira bondade. Vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a astúcia no culto devido à inteligência,
para consolidar a maldade, para empreender a separatividade, para os objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penúria que amortalham grande parte da humanidade. Busquemos o padrão do Cristo e sejamos bons, quanto o Mestre nos ensinou. É natural não possa ser apresentado, de imediato, em carros de triunfo, à frente da multidão, categorizado à conta de santo ou de herói, mas pode ser o irmão do próximo, estendendo-lhe as mãos fraternas. Observa, em torno da mesa farta ou ao redor da saúde que te garante a harmonia orgânica e considera as tuas possibilidades de auxiliar. Pode ser o irmão do companheiro infeliz, através de alguma frase de bom ânimo, o benfeitor do coração materno infortunado, o salvador da criança que luta com a enfermidade e com a morte, pela gota de remédio restaurador. Pode ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes que sustentarão o celeiro de amanhã. Desperta e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Canais da Vida. Ed. Cultura Espírita União. Capítulo 11. Perfeição e aperfeiçoamento. Todos estamos ainda muito longe da perfeição, contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, em Jesus, o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Não podes hoje ostentar a coroa da santidade, mas conseguirás estender, sem entraves, em teu benefício, os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida, no entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo, ao culto da disciplina. Não sustentarás, de inopino, a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir, contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos, no entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir e a flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Reformador, Agol 1958, p. 177. Bondade. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos, sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar um enfermo de momento para outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Ajuda-o, de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos.
Não suponha seja possível a milagrosa transformação de alguém, no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgue seja fácil converter nossa própria alma para Jesus, num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade, em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é chave de simpatia e conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos, assim, com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros, e, desse modo, estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará, em breve futuro, plena concretização na vida eterna. Reformador, Mar 1957, p. 69. Diante da perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos, a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres, no entanto, podes doar, de improviso, a migalha do que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes, ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas pode escalar, sem detença, a palavra escura ou amargosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças, entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios, em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á, um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Nascer e renascer. Ed. Gein. Capitão, diante da perfeição. Assunto de perfeição. Sede perfeitos, qual o nosso Pai Celestial. Essa afirmativa de Jesus, evidentemente correta diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre nos endereça o convite à perfeição, mas não estabelece data certa para o evento sublime. Necessitamos, no entanto, observar que nós outros, inteligências em evolução, estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta, na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer, a fim de alcançarmos o celeste objetivo. Matriculados no orbe terrestre, através dos séculos, nele dispomos da escola precisa ao nosso burilamento. Para isso, a divina providência, mobilizando vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos, no encalço das finalidades supremas. É assim que o fracasso nos sugere recapitulação e recomeço. O sofrimento nos incita ao exercício da paciência. A enfermidade no corpo nos induz à disciplina. O tumulto nos compele à serenidade. A injúria e outras modalidades da ofensa nos inclinam à tolerância e ao perdão. A ignorância nos pede o apoio do esclarecimento.
As expressões de ódio com escalas pela cólera e pelo ressentimento nos conduzem ao amor que o próprio Cristo nos legou. A inveja é um desafio à nossa capacidade de autossuperação. A violência nos revela o imperativo da compaixão, com as providências justas para que se lhe extingam as demonstrações de crueldade. A indiferença nos acena ao entusiasmo com que nos cabe encontrar o nosso próprio lugar no campo das boas obras. A inércia nos chama às vantagens do trabalho. E a própria malícia leciona discernimento, obrigando-nos a aprender seleção e reflexão. Nem sempre aceitamos com facilidade as lições que nos são enviadas pela sabedoria da vida, tantas vezes, porém, recusaremos os ensinamentos da escola em que nos encontramos quantas voltaremos a faceá-los, agora ou no futuro, amanhã ou depois de amanhã. 19. Enquanto se nos perdure a repetência, reconhecer-nos-emos na posição de aprendizes, reclamando paz. 20. Sem dúvida, usufruiremos a paz pela qual suspiramos, mas, em princípio, necessitamos observar que a paz alcançará, primeiramente, aqueles que souberem doá-la em benefício dos outros, sabendo passar sem ela. Hora certa. Ed. Gein. Capitão Bassunto de Perfeição.